Oferecer esse conceito, essa pertencimento, que não é, que é de duas mãos, né? Porque o pessoal tem que levar valor e tem que trazer valor. Eu acho muito importante. Nesse mundo de hoje, é uma das coisas mais importantes que a gente pode trazer para as pessoas. No IPOcast desta semana, temos o privilégio de conversar com Alan Belda, um verdadeiro cidadão do mundo, nascido no Marrocos, que acumulou uma vasta experiência ao longo de sua notável carreira. Sua jornada repleta de aprendizados essenciais sobre liderança, adaptabilidade, coragem e humildade o impulsionou a alcançar grandes feitos. Como o primeiro não-americano a ocupar o cargo de CEO global da Alcoa, Alan Belda deixou sua marca na indústria. Atualmente, ele é sócio do renomado fundo de investimentos Warburg Pincus. Estamos ansiosos para explorar sua perspectiva única e valiosa no episódio de hoje. Você ouve agora o IPOcast, o podcast do IPO Brasil. O IPO é uma comunidade global de executivos e empreendedores extraordinários com mais de 30 mil membros no mundo. Aqui, toda semana você conhece uma nova história de vida e carreira dos nossos membros. Este episódio é em parceria com o Exame e patrocinado pelo Grupo Boticário e Comerc Energia. O IPOcast, o podcast do IPO Brasil, edição especialíssima, Ventura. Temos aqui um dos fundadores do IPO Brasil, uma oportunidade ímpar, tenho certeza que todo mundo vai adorar assistir essa entrevista. Quero te passar a palavra para você fazer essa apresentação para a gente. Obrigado, Durin. Prazer estar aqui com você nesse podcast. Hoje, realmente, a gente tem um ícone do IPO, Alan Belda. Ele fundou praticamente o IPO junto com Paulo Vilares e mais alguns colegas, isso anos atrás, quando o IPO era começando aqui no Brasil. Alan é um dos maiores executivos brasileiros, com grande destaque, atuou 42 anos na Alcoa, né? Também na IBM, Citibank, Renault, atualmente participa do board de advisor do BofA e da Chubb Seguros no mundo, né? Sócio da Warburg Pincus e trouxe o Private Equity aqui para o Brasil também. Enfim, o currículo dele aqui é extenso, vou deixar a palavra para ele. Um grande prazer estar aqui com você, Alan, e é uma honra poder entrevistá-lo e ouvir a sua história de vida, e certamente muitos IPOers e os YNDs vão aprender muito com você aqui. Grande prazer, viu? Olha, prazer estar com vocês, é uma maravilha. Eu adoro o IPO, sempre foi um farol na minha vida, me ajudou muito, os meus colegas de IPO, fórum, etc. Então, eu faço qualquer coisa pelo IPO. Realmente foi uma grande aventura o IPO. Quantos anos de IPO, Alan? Bom, eu comecei algo em volta de 1980. Estou até agora, ainda tem 2 fóruns até hoje. Que maravilha. Bom, aqui no podcast a gente sempre começa falando um pouco da nossa jornada original, de onde nosso núcleo original. Você nasceu em Marrocos, tem uma origem fora do Brasil, e eu queria entender como é que foi essa sua trajetória. Bom, meu pai é espanhol, mãe portuguesa, os dois se encontraram no Marrocos durante a guerra, Segunda Guerra, e eu nasci em 43. Me faz com 80 anos hoje. Moramos no Marrocos até 46, acabou a guerra, a gente saiu do Marrocos e veio para o Brasil. Veio para o Rio de Janeiro e ficamos no Rio de Janeiro uns 9 anos. Depois disso fomos para o Canadá, meu pai decidiu emigrar para o Canadá, ficamos lá uns 8, 7 anos. E meu pai teve um acidente de carro lá e eu decidi voltar para cá. Eu era o filho mais velho, tinha 17 anos na época. Decidi voltar para cá porque minha mãe tinha 2 irmãs aqui em São Paulo. E aí voltamos para São Paulo. E aqui comecei a minha vida, a minha carreira até 94, quando eu mudei para os Estados Unidos. E irmãos? Tenho 2 irmãos e uma irmã. Todo mundo está... Um irmão mora em Miami, a irmã mora em Campo de Jordão, e o outro 2, o meu irmão mais jovem mora aqui também em São Paulo comigo, trabalha comigo.
E seus pais? Fala um pouquinho do seu pai e da sua mãe. Meu pai era um empresário. Ele comprava, vendia empresas, fazia aqueles turnaround que se fazia em 1950, né? Que é diferente de hoje. Minha mãe era dona de casa, mas sempre empreendeu. É uma história interessante. A gente voltou do Canadá, tinha reservas de dinheiro, etc. Ela veio empreender no Brasil em 1960. Aí, obviamente, não sabia nada de inflação, não sabia a diferença entre lucro e caixa, né? E levou mais ou menos uns 5, 6 anos para acabar com tudo. Para não chamar seu pai para vir um turnaround antes, de repente? Bom, ele já estava no céu, né? Mas ela veio... Você já estava no Brasil nessa época? Não. Nós viemos a família toda saiu do Canadá em 1960, basicamente, e viemos para São Paulo. Minha mãe viúva e nós 4 irmãos. Sim. Seu pai faleceu jovem, então? Faleceu com 43 anos. Teve um acidente de automóvel. Nesse acidente? Acidente de você falou do acidente e não ficou... Para mim não, um acidente de automóvel. Entendi. Fantástico. E você começou aqui com 17, foi uma mudança grande. Rio de Janeiro, Canadá, uma outra cultura, volta para São Paulo, uma cidade grande. Em 60 estava em um grande desenvolvimento nessa época. Qual foram os caminhos de estudo, Alan? E a mãe portuguesa empreendendo, né? E perdendo, né? Então, deve ter um choque grande também, né, na família, nesse aspecto. Não, isso foi interessante, de uma certa forma. Eu fui estudar no Mackenzie. Quando eu voltei dos Estados Unidos, do Canadá, eu entrei no 3º ano científico do Mackenzie naquela época e depois entrei na administração do Mackenzie. Acabei fazendo administração de noite, porque quando minha mãe perdeu tudo mesmo. Teve que ir trabalhar e sustentar a família. Eu era o filho mais velho, tinha mais um que trabalhava, o resto eram pequenos. Então, foi um momento bastante interessante. Mas acho importante. Foi um momento porque a minha vocação, para dizer a verdade, era ser surfista. Naquela época eu não era surfista, mas era garoto de praia, etc. E aí focou. Tinha que pagar a conta. Em São Paulo não tinha praia, né? Rio de Janeiro talvez eu continuasse... eu ia para praia, ia para Santos, ia para o Guarujá, etc. Né? E aí, de repente, focou. Ok, a vida chamou a responsabilidade, né? Eu acho isso, não acho ruim, não. E aí você saiu da faculdade já para um estágio? Não, eu saí da faculdade, estava trabalhando numa empresa de produtos químicos. Estagiando numa empresa? E fazia parte de comercial, vendas e preços, etc., precificação. E aí eu fui visitar meu irmão que trabalhava na Alcoa. E esse meu irmão, para almoçar. Nós íamos almoçar juntos, aí ele chegou e disse, eu estou atrasado, estão entrevistando aqui para a área financeira, você não quer conversar com os caras? Eu disse, bom, estou esperando aqui, tudo bem, vou lá. Entrevistei, e os caras chegaram, me deram uma oferta de dobro do salário que eu ganhava na outra empresa, eu comecei. Foi uma decisão estratégica muito bem pensada, etc. Dobro do salário, foi sim, senhor, já amanhã. Né? E era para começar como basicamente estagiário dentro da empresa. Você passava 3 meses em cada departamento e aí decidia qual departamentos queriam você e você se adaptava melhor, que é um bom sistema. Eu entrei para a área financeira, no primeiro ano já era gerente de planejamento financeiro, passei a ser tesoureiro, depois diretor financeiro, presidente da companhia. Não. Você está falando isso aí com uma simplicidade. Conta um pouquinho aí como é que foi esse primeiro ano que você, enfim, era parecido com um programa de trainee que a gente tem hoje, né? Um job rotation. Mas, assim, que elementos você tinha? O que te interessou nesse negócio? Como é que você estava sendo visto ali? Porque no primeiro ano você já conseguiu alcançar uma posição de liderança. Olha, na realidade começou assim. Eu sou uma pessoa razoavelmente humilde. Mas quando eu fui entrevistar, o fulano chegou e disse assim, bom, se a gente contratar, o que você vai querer ser na empresa? Eu disse, presidente. Né? Isso ficou anotado lá. Ele disse, vou ser presidente. Todo mundo aqui quer ser presidente. Eu disse, é verdade, mas se vocês me contratarem, eu vou ser. Aí foi assim. Eu comecei
Eu aprendi muito cedo que você tem que ser, a palavra em inglês é undeniable, em português seria, não pode ser desconsiderado, alguma coisa assim. Quer dizer, como é que você fica undeniable? Você trabalha mais do que os outros, se prepara mais do que os outros para o próximo desafio, se interessa por coisas além daquilo que você faz. E eu sempre fiz isso. Eu sempre trabalhei 25% mais do que a média, sempre procurei coisas diferentes para me interessar, para aprender, sempre li muito e sempre estudei muito. Então isso me ajudou muito, acho. Sorte também. Tá no lugar certo, na hora certa. Peguei a empresa no começo. Né? Aí quando você pega na empresa no começo, você pode surfar. A gente entrevistou de manhã o William Ling, ele falou que sorte é a soma da atenção com o acaso. Isso. Então, tem uma obra do acaso, mas tem um radar conectado, ligado, para perceber o que está acontecendo. É verdade. Eu tenho um amigo que sempre gravou isso, que ele falava assim, sorte é competência com oportunidade. Isso. A competência que você tem e a oportunidade que você cria porque você é competente. Você às vezes elas criam sozinhas, né? Você atrai. Mas eu acho que é isso. Você está preparado no momento que não tem grandes ideias novas. O que tem é um monte de ideias que você conhece e que de repente tem um problema que cruza isso. Aí você tem uma solução. Não tem um gênio. Tem alguns gênios que... o Elon Musk, por exemplo, né? Mas a maioria do resto rala. Mas quando você começou lá na Alcoa, qual era o tamanho dela? Onde ela estava? Ela já tinha fábricas aqui? Porque a gente está falando do início de uma transformação industrial do alumínio, que nessa época se usava muito pouco, né? Então, e nem se falava em ESG, ambiental, em reciclagem, né? Então tem uma visão aí de tendência, de futuro muito grande, né? Olha, eu tenho que dizer que eu não vi essa visão toda. Eu vi um emprego, um desafio, alguma coisa que eu queria fazer. Com o tempo eu fui entendendo esses aspectos todos e promovendo crescimento do pensamento nessas áreas. Mas quando eu entrei na Alcoa, nós estávamos acabando a primeira fábrica. Eu trabalhei na construção da fábrica. E aí depois a fábrica faturava 100 milhões de dólares, negócio assim, nem isso. Aí eu ajudei, como eu era diretor de planejamento financeiro, etc., eu fui arrumar um financiamento para duplicar a fábrica. Logo que acabou, já saí para duplicar, depois saí para triplicar. Aí eu tripliquei a fábrica lá. E eu sempre acreditei nesse negócio do alumínio, mas também do crescimento. Como você cria oportunidades para tudo. O crescimento perdoa muita coisa e ajuda muito a mentalidade da empresa. Então nós triplicamos a empresa e chegamos em 1978 com 100 milhões de dólares de faturamento. Aí eu virei presidente da companhia e montei um programa de investimento que foi 1 bilhão e 400 milhões de dólares no Maranhão. A ideia era que a fábrica de Poços de Caldas era uma fábrica para o mercado brasileiro, que tinha uma série de problemas. O mercado tinha controle de preço, tinha essas coisas todas. Aí eu fui montar uma fábrica padrão mundial. Anos 70, isso? Isso, 1978. Por que Maranhão? Porque é onde tinha energia, na realidade. A gente tentou montar no Pará, perto de Belém, mas naquela época o Brasil tinha esse negócio, empresa multinacional, o Pará era contra isso. Esse tinha um ambiental também, né? 70... Na época ninguém estava preocupado com o ambiental, não. Nós estávamos. Era barreira mesmo. Né? Era barreira cultural. Okay. Né? Então, e o Maranhão a gente encontrou bastante suporte, o pessoal do Sarney ajudou bastante. Tinha energia, foi construída aquela usina de Tucuruí, que era no Belém, perto de Belém, mas o linhão passava pelo Maranhão, e deu para a gente fazer esse investimento. Fizemos um investimento de 1 bilhão e 400 milhões de dólares,
E aí, depois desse 1 bilhão e 400, nós triplicamos essa fábrica ainda. Então, e aí comprei um monte de empresa no Brasil de transformação de alumínio. Essa fábrica exportava ou era Exportado. Tudo exportado. Tudo exportado. Era realmente virada para o mundo, competitiva no mundo, não tinha subsídio nenhum, não pedia isenção de CM, essas coisas todas, nada. E o que vocês faziam ali? Eram chapas? Não. Materializa um pouquinho a indústria de alumínio, desculpe. que isso cria muita dúvida, né? Quando você fala alumínio, na minha mente vem primeiro a latinha de alumínio, né? É uma barra, né? É uma barra, então, né? Então transforma isso. Você tem Tudo bem razão. tem uma área espacial, tem avião, tem uma série. Dá um picture Tudo aqui bem. pra gente, um pouco, Alan. O alumínio começa na bauxita, que é uma terra, tem no mundo inteiro, alguns lugares tem uma concentração de alumina, que é óxido de alumínio, de 50% a 60%, que é o que interessa. No Brasil tinha isso em Poços de Caldas, tem uma cratera lá que era um antigo vulcão, tinha essa concentração, e tem no Pará e no Amazonas. Então começa com bauxita, óxido de alumínio, aí vai fazer alumina, que é óxido de alumínio, um pó que nem sal. E esse óxido de alumínio, passando uma corrente elétrica, vira alumínio. Então essa é barra de alumínio, um lingote de alumínio, que aí sim, esse vai ser transformado em estrudados, em laminados, na latinha, no foguete, no avião, essas coisas. Mas esse é o processo. No Brasil, a gente concentrou muito na área primária, então, bauxita, alumínio, e depois eu fiz várias aquisições de empresas que fariam transformação, laminação, extrusão, cabos elétricos, né? Essas coisas. Então, o Brasil teve tudo. E tinha ali já uma decisão estratégica de expandir o negócio. Sim. Como é que era o pensamento nessa época? Então, você fez algumas aquisições, provavelmente alavancou a operação para fazer novas fábricas, então tinha uma crença e uma decisão estratégica. Bom, aí vai... eu acreditava muito nisso, quer dizer, eu acreditava que o Brasil tinha e tem os fundamentos para ser um grande centro de produção de alumínio e de alumina, né? Mas isso você tem que acreditar e carregar para frente. Minha função era levar isso, produzir resultados e poder alavancar isso junto com a matriz e dizer, olha, dá para crescer, dá para investir. Uma das coisas que aconteceu, eu peguei todo esse empréstimo em cima da empresa brasileira, não teve nunca garantia da matriz, né? Então, a um certo momento, eu estava com esse projeto lá de 1 bilhão e 400, o preço do alumínio caiu, eu não conseguia pagar os juros da dívida. E aí teve 2 ou 3 momentos. Primeiro, nós fomos procurar um sócio que comprou 40% da empresa, e aí 40% daquela fábrica. E aí eu procurei um segundo sócio, que foi o Sebastião Camargo, para entrar de sócio na empresa brasileira. Ele entrou de sócio na empresa brasileira com 40%. Tem um fulano que se chama von Clausewitz. Ele escreveu um livro sobre On War, a guerra. E tem muita coisa interessante lá, mas tem uma frasezinha, que às vezes a única opção de retirada é para frente, né? Então, o que aconteceu? Eu cheguei, fui buscar o Sebastião Camargo, peguei 400 milhões de dólares dele e dobrei a fábrica, apesar de que não estava conseguindo pagar os juros da primeira fase. Como o Brasil estava em recessão na época, os preços estavam muito bons de equipamento, etc. Eu fiz uma fábrica muito barata e quando ela entrou em produção, o preço do alumínio estava bom e eu paguei a minha dívida. E aí entra a sorte, o Sarney era presidente, ele deu o calote da dívida externa, como eu não tinha garantia da matriz, eu comprei a dívida externa por metade do preço. Isso é que me garantiu a promoção lá fora. Então, são essas coisas, né? Isso aí, não dá nem para explicar isso.
Não, dá para explicar, porque eu acho que tem o componente da sorte, mas tem o componente da coragem também. Uhum. Porque você estava começando uma carreira. Que idade você tinha? Eu tinha 35 anos. 35 anos, trabalhando numa multinacional, numa posição importante. Provavelmente você queria continuar crescendo na sua carreira e tomando, assim, atendendo às estratégias da companhia, mas também sendo bem sucedido nas suas empreitadas. E você foi audacioso. Uhum. Da onde veio esse espírito audacioso? Olha, eu nunca pensei na carreira. Eu sempre acreditei nas coisas que eu acreditava. E sempre me cerquei de gente boa, melhor do que eu, que pudesse entregar. Então, quando você entrega resultado, você fica undeniable, né? Você chega lá e diz assim, olha, eu disse que ia fazer, fiz, vou fazer mais. Agora, eu nunca pensei, bom, e se eu errar, vou perder o emprego, então é melhor ir com calma. Nunca me preocupou isso. Nunca pensei um minuto em cima de vou jogar na defensiva. Não sei se é bom ou ruim, mas deu certo. Acho que foi bom, né? Deu certo. Deu certo. Deu certo. É interessante. Mas isso. foi o primeiro. Olha, eu fui o primeiro presidente da multinacional, de multinacionais. Em 79, né? Em Foi 70, quando você brasileiro. assumiu. Brasileiro. Aliás, que não fosse americano. Foi o primeiro na companhia. Foi o primeiro vice-presidente da matriz que não fosse americano. Foi o primeiro presidente da companhia que nunca que falava mais do que uma língua. Então, deu certo essa... Duane, ouvindo ele aqui falando, né, e a pausa e o momento, né, me deu um momento meio zen aqui, budista, eu não sei, que ele falou assim, eu nunca pensei na carreira, eu nunca pensei no insucesso, eu fui lá e fiz, né, e com uma serenidade, uma tranquilidade de passar ao largo dos desafios, dos momentos, da turbulência diária. A gente está falando em 79, o mundo quebrou em 82 com os juros americanos, crise do petróleo, chá no Irã. Brasil, não é Brasil hoje com tecnologia, Brasil abrir fábrica no Maranhão, você está falando Maranhão... Hiperinflação, Maranhão, você está falando no meio da floresta amazônica, né? Assim, tem todo um cenário extremamente complexo com fatores, né, e vetores. E ouvindo você, Alan, assim, a serenidade que você passa, como se você tivesse focado no resultado lá na frente ou passa isso certo de si ou com uma tranquilidade focado no propósito, no objetivo, né? Fala um pouco disso, né? Não sei, é muito natural para você isso? Eu acho que foi natural. Eu não sei, quando você acredita numa coisa, é difícil e tem fatos, quer dizer, não é fé, né? É baseado em números, em dados, em ver as coisas acontecerem, e tem gente em volta de você que faz acontecer. Né? As coisas vão normal. Porque essa decisão sua de não tinha caixa para pagar os juros, conseguiu um sócio para um empreendimento local na fábrica, depois para a empresa como um todo, alavancar e dobrar o tamanho dela, acreditar que o mercado vai virar isso em 82, aquele momento, né, de 79, 83, 85, aí entrou o Sarney, né? Momentos extremamente tumultuados, né? Então tem uma frase que me fala: se o Brasil estiver à venda, compre ele a prazo ou à vista e acredita, né? Esse era o meu avô espanhol que falava, né? E ele veio na Primeira Guerra, em 1920, sem ler, sem escrever, fez bastante coisa, mas me lembra muito isso, né? Então esse momento, acho que você falou, esse país vai, o mundo vai, e eu vou all-in aqui, fundamentado, né? Eu acho que é isso, quer dizer, você pensa, se você tem um bom ponto de referência lá para fora, eu escrevo todo ano meus objetivos de 5 e 10 anos, né? E todo ano eu revejo se eu fiz ou não fiz, o que eu vou ter que fazer no ano que vem, etc, né? E isso te dá um norte. Sem norte você não vai para lugar nenhum, né? Tem que ter um norte. Na empresa tinha um norte.
E é um norte que não era meu só, é um norte do grupo. É um norte dos meus colegas. Né? E aí todo mundo funciona. Eu me lembro quando o Collor deu aquela congelada no... nós estávamos numa reunião. A diretoria toda estava numa reunião, num lugar aí qualquer, e assistimos na televisão que estava tudo congelado. Nós continuamos a reunião. No dia seguinte a gente vai descobrir, tem que fazer a folha. Daqui a 2 dias tem folha para pagar. Então, vamos descobrir como é que vai fazer. Fez. Fez. Não tem... Nessa época, Alan, você já era casado? Eu era casado, primeiro casamento. Eu fui casado, primeiro casamento 5 anos. Fiquei 5 anos solteiro. Voltei no casamento com a primeira mulher por 10 anos. Aí separei de novo por 4 anos. E aí casei com a que eu estou casado hoje faz 30 anos. E tinha filhos? Não, eu tive filho no segundo casamento com a primeira mulher. Entendi. Tive 2 filhas. Segundo casamento com a primeira mulher deve ser interessante. Novos combinados? Perseverando no erro, falta de imaginação. Então, nessa época você era casado e ainda não tinha filhos. Foi ter filhos mais tarde. Isso. Entendi. E aí, dessa posição que você ocupou de presidente da companhia, a partir de 79, como foi tomar as primeiras decisões ali na companhia? Quer dizer, você já fala de uma companhia que tinha um alinhamento estratégico muito grande. Mas você, pela primeira vez, sentou numa cadeira tocando um negócio que tinha um desafio de crescimento muito grande e outros desafios de liderança, imagino. Olha, quando você assume uma posição assim, você tem vários colegas que também pensavam que podiam ter assumido. Então, é normal que vai ter seus pares passam a responder para você. Vai ter um pouquinho de coisa assim. A primeira coisa que eu fiz foi sentar com todo mundo e falar do que eu achava que a gente tinha que fazer para frente. Né? Que foi esse negócio do projeto de 1,4 bilhão, investir na América Latina, crescer na América Latina, crescer no Brasil. Pusemos um gol lá em cima, o que a gente podia fazer. Foi muito bem. A coisa mais interessante que aconteceu nesse momento foi que um mês depois, o meu antecessor era americano. Então, quando tinha problema de sindicato, o cara sempre fazia um acordo. Por quê? Porque ele queria voltar para os Estados Unidos, não queria bagunça, né? Eu assumi um mês depois, teve uma greve dos metalúrgicos, a primeira que a gente teve. E eu cheguei e disse, olha, sabe, eu vou estar aqui os próximos 20 anos, não vou fazer acordo assim só porque eu vou voltar para lá, não quero bagunça, não sei o quê, não, enfrentar isso aqui. Enfrentamos, a fábrica de alumínio não pode parar, roda 24 horas por dia, se parar, quase metade do capital vai embora. Então eu disse, não vamos parar. Peguei a turma que estava trabalhando lá dentro da fábrica e disse, olha, nós vamos ficar aqui, tem cama, tem comida, vai ter tudo direitinho, mas vocês não saem daqui, vocês têm que trabalhar. Eles seguraram a barra. Foi para a rua, enfrentamos lá, teve o Lula, foi lá, ele lembrou, quando eu encontrei com ele lá, há um tempo atrás, ele lembrou desse caso, e aí ficamos, depois mandamos embora 10% da turma, que tinham sido os mais baderneiros da coisa, nunca mais tivemos greve. Sempre foi na discussão. Não quer dizer que não tinha diferença de ideias sobre o que tinha que fazer. Teve, sempre. Mas nós sempre negociamos honestamente com as pessoas em frente. Não precisou ter greve para resolver o assunto. E isso vale para a empresa como um todo durante esses últimos 30 anos. E quando você levou essa empresa durante esse período todo, qual o momento que você falou, olha, agora eu vou alçar o mundo, ou vou para internacional, vou para fora, e isso foi um movimento natural que você fez a estratégia, para ir para os Estados Unidos? Ir para os Estados Unidos e depois você liderou a Alcoa lá, né? E expandiu ela mundo, né? Então, lá, né? Bom, de novo, aí vai a história. O presidente lá, Paulo O'Neill, que foi até secretário do Tesouro americano,
Ele era um fulano que antes disso trabalhava no governo, no orçamento do governo americano, veio para ser presidente da companhia e estava tocando a empresa. Aí ele queria que eu fosse para lá para tocar, para trabalhar com ele. E eu não queria, eu dizia que não, que a América é para os americanos, de acordo com a doutrina Monroe. Então, eu acho que não tem nada para fazer lá. Não, que quero. Depois da quinta ou sexta vez que ele veio, ele me explicou que se eu não fosse, eu ia ter que me aposentar cedo. E aí tem uma série de consequências no benefício da aposentadoria da companhia que eu não ia gostar. Foi claro, né? Sim. Né? Não precisava explicar mais. Foi né? claro. Eu disse, tudo bem. Convincente. É, convincente. Eu fui para lá e disse, vou ficar 3 anos, mas só tem uma coisa. Eu não acredito em absolutamente nada da organização que você montou. Então, ele disse, bom, tudo bem, você monta a organização que você quer. Aí eu disse, bom, aí tudo bem. Porque ele tinha montado uma organização em que ele acreditava que você não tinha resultado financeiro correndo atrás de resultado financeiro. Ele tinha 3.500 índices de produtividade na empresa. Índice de produtividade de uma máquina numa fábrica, 2 máquinas na outra, não sei o que. Um negócio assim. Tinha uma organização em cima dele que tomava conta de certos sectores da empresa, mas não davam ordem. Todo mundo reportava para ele. Esses caras só faziam parte política, né? Eu disse, olha, isso aí tudo vai para a rua. Né? Não tem, ou os caras vão reportar para mim, vão ter resultado, e resultado é retorno sobre capital empregado. Eu pus um tanto de dinheiro, eu quero tanto de dinheiro de volta. Né? Simples. Aí ele concordou. Eu fui lá, tem uma passagem interessante, chamei todos esses fulanos para contar para eles que de agora em diante eles tinham que apresentar resultado. Está aqui uma folhinha, como é que calcula retorno sobre capital empregado, está aqui o número de cada um de vocês, tarará. Tinha 26 fábricas de alumínio e cada uma tinha uma contabilidade de custo diferente. Né? Porque os caras manobravam, né? Ninguém é bobo. Aí eu cheguei, entreguei para cada um, teve um deles que pegou a papelada toda, picou e jogou no ar. Né? Bom, aí eu contei para eles que quando eu saí daqui, o meu gerente de recursos humanos me disse, Alan, quando a gente muda de empresa desse jeito, é que nem mudar de emprego. Quando você muda de emprego, você tem que chegar lá e dizer 2 coisas. Você tem que ter uma bandeira nova e você tem que mandar um cara embora, que é para eles saberem que você manda. Aí eu cheguei para os caras e disse assim, olha, o negócio é o seguinte, quando eu vou vir para cá, me contaram essa história. E eu não tenho bandeira nova. Então, vai sobrar. Vai sobrar alguém. Vai aqui, sobrar. Né? Aí foi. Limpei essa gente, depois comprei a Reynolds, comprei a empresa da Espanha, da Itália, na Rússia, na China, fiz investimento na Hungria, Tchecoslováquia, Canadá, e aí fomos embora. Culturalmente. A empresa era uma empresa de 13 bilhões de dólares, quando eu cheguei, quando eu aposentei, estava 35. Uau, é expressivo. E culturalmente, Alan, o que você pode contar para a gente? Espanha, Itália, Hungria, China, Estados Unidos, Brasil, como é trabalhar e liderar times tão diferentes, global, né? Uma empresa global e cultura, né? Bom, primeiro o conselho era global. Eu tinha o Carlos Ghosn no meu conselho, eu pus o presidente do México, Zedillo, no meu conselho, eu pus o Ratan Tata da Índia no meu conselho, eu pus um alemão da Siemens no meu conselho. Então eu criei um conselho global, era um conselho totalmente... A Alcoa era uma empresa, não era uma multinacional, era uma internacional. Né? É um conceito americano aplicado no mundo inteiro. E aí virou uma companhia global, a nível de conselho. A nível interno, o que eu descobri na vida é que as pessoas têm os mesmos desejos de valores e têm os mesmos medos, têm as mesmas inseguranças. E o que você transmite para as pessoas é: nós vamos viver os seus valores porque são os mesmos globais. E nós não vamos usar a insegurança como forma de management. Vou te promover, não vou te promover, segura, não sei o quê. Tá? Não. Vai ser tudo transparente.
em qualquer lugar do mundo. Terceiro, nunca vou te pedir para fazer qualquer coisa que esteja contra o que você acredita que é o melhor para o teu país. Não existe. Se não for o melhor para o teu país, eu não vou pedir para você fazer. Não tem, é tudo igual. É tudo igual. Depois, você tem que ter um acordo de como você faz as coisas. Porque você tem que ter um acordo do que você quer fazer. Você tem que ter um acordo de como você faz. Então, por exemplo, estrutura de valores é a mesma no mundo inteiro. Não tem discussão. Missão é a mesma no mundo inteiro. Tá certo? Processo é o Toyota Production System, né? Que procura a perfeição, na realidade, nos processos. E então todo mundo tem de acordo que a gente vai fazer isso e vai fazer deste jeito. Tem uma coisa, mercado financeiro e o industrial. Na Alcoa tem um quadradinho assim. Assim, você não passa dessa linha, você não passa daquela linha, você não passa dessa. Quando o cara chegava a 1 metro da linha, ele para e diz assim, isso aqui pode estar fora dos valores, pode estar fora da missão da companhia. Ele para. E aí ele chama e pergunta, escuta, o que você acha? Né? Na indústria financeira, você pisa com o pé na linha e estica o máximo que você pode para fora da linha. Né? É diferente. Né? Então, eu acho que essa área é difícil construir essa cultura para uma empresa ou para um país. Né? Você falou de Singapura. Singapura tem uma cultura, o Japão tem uma cultura como país, China tem uma cultura como país. Né? E cultura é muito importante e é destruída muito rapidamente por egos, por burrices, por escolhas erradas, modelos errados, gente errada. Né? Então, eu acho que isso, o que eu tentei levar para a companhia é isto. E quando você fala a cultura empresarial, né, dos anos 90 ou 2000, a gente teve uma transformação muito forte, influenciada agora, que é talvez um grande drama da gestão de administração, né, da cultura, é o caso que aconteceu em janeiro, de uma das empresas de varejo, né, que foi a escola de KPIs né, e de performance máxima e lucro talvez a todo custo. Né? Como você vê isso hoje nas empresas e o que você tem de contraponto? Né? Se é que há um contraponto ou é essa administração mesmo, essa cultura a ser perseguida? Né? Olha, management by objective não tem nada contra. Tá certo? Olhar para o pessoal menos performing e tomar uma atitude também não tem nada errado. O problema é quando você acha que a matemática resolve o problema humano, que simplesmente tem uma tabela lá, 10% tem que ir embora, como é que chama, ou tem que dar resultado todo ano. Não dá. Não tem ninguém, não tem história na história da humanidade que você tem um cara que permanentemente superou o ano anterior de resultado. Sempre vai ter um caso que aconteceu. O que você quer ver? Diz, fulano, não cumpri minha meta. Tudo bem. Por quê? O que é que aconteceu? O que é que você não preparou? O que é que você não antecipou? O que é que você atrasou, procrastinou a decisão? É essa a medida real. O resto é realidade. Então, eu fiquei chocado aqui quando o modelo dessa empresa que você está falando, que todo mundo só pensa que você dá um bônus para o cara e o cara mata para fazer. E o problema é que ele mata a empresa. E você não está vendo. E principalmente empresa de longo prazo, empresa que tem cliente. Né? Eu acho que eu nunca levei assim. Eu sempre levei, nós temos objetivos, eu quero ver que a gente fez tudo o que tinha para fazer com o objetivo, que antecipou os problemas que podiam ter vindo, que preparou reservas, fez tudo certinho. Não deu. O ano que vem vai dar. Tá certo? Se não dá 2 anos, aí você tem um outro tipo de problema. Mas esse ferro e fogo, eu acho ruim. Esse modelinho do Jack Welch, de 1990 até 2000, todo CEO americano foi herói. Todos escreveram uns livros da solução, né?
Só que de 90 a 2000 foi uma beleza de economia. A partir de 2000 você teve Enron, você teve 9/11, você teve 2008. Eu tenho a percepção, nesse caso aqui, a gente está falando da Americanas aqui no Brasil, eu tenho a percepção de que houve uma questão do sistema de incentivos associado à questão cultural. Então, a soma das duas coisas, igual você falou sobre pisar na linha amarela e esticar o braço ao máximo, Isso, né? No futebol, os jogadores têm por prática cometer seus delitos, vamos chamar assim, e fingir que não cometeram. Né? Então, eles fingem que não foi uma falta, né? É uma cultura do futebol. Em outros esportes isso não acontece. Então, quando você coloca uma cultura, né, que tem determinados elementos ali de impulsionamento, associado a um sistema de incentivo que não está amarrado adequadamente, você cria um ambiente perfeito para as coisas erradas acontecerem. Eu acho. Tem essa percepção. Eu fui do conselho do Citibank. Era o diretor de referência em 2007, 2008. No meio da crise, né? No meio da crise. O que estava acontecendo, nós tínhamos 1.500 investment bankers, tinha 2.000 auditores, 1.500 auditores externos, etc. E ninguém segura essa turma. Quando o cara quer fazer coisa errada, ele vai fazer coisa errada. E quando a cultura é solta, no sentido que o cara chega e diz, olha, eu vou dar um jeitinho aqui, não sei o quê, aí você faz de conta que não viu. O problema é esse. O problema de cultura e de valores não é um negócio pendurado na parede, de um lado, e de outro lado um grupo de compliance. Não funciona assim. Se não tiver na cabeça de todas as pessoas e se eles não virem que você vive aquilo, se you walk the talk, não acontece. Não acontece. Isso é a essência da relação humana, porque as pessoas ficam olhando. O que você está fazendo? Está falando desse jeito? Faz o quê? Né? Suas omissões também, né? Quando algumas coisas acontecem e você não se posiciona, isso também é mensagem. Essas são as oportunidades que você não pode perder na liderança. Tá certo? Porque nesses momentos é que faz a diferença. Eu fui visitar a fábrica da Alcoa agora, depois de 10 anos que eu não vou lá. É igual. Os valores são iguais. Os caras estão fazendo as coisas que faziam direito. O fulano que estão hoje são outros, vão todos promovidos, etc. Mas é a mesma coisa. Tomando conta do environment, preocupados com a comunidade, preocupado com tá tudo certo, ninguém pagou, nunca paguei um tostão de como é que chama, de comissão para ninguém, nem dinheiro para político, nem nada. Alan, quando você falou aqui um pouco da empresa internacional, você citou alguns grandes nomes, né, empresariais e de peso, como o Tata, o líder, né? Como que era essa convivência com eles, a visão empresarial deles? Você tinha um contraponto, visão empresarial Brasil, visão sua, visão Hungria, o que eles traziam para você culturalmente, a visão de business nisso, né? Eu sentei com Putin quando a gente foi comprar uma empresa na Rússia. Essa empresa na Rússia tinha 20 mil empregados. Nós íamos reduzir ela para 3 mil. Que ano que era? Isso foi 2003, 2004. Putin assim. Já era Putin. Já era Putin. Já era. Eu ia fazer isso, ia comprar a empresa, 200 milhões de dólares na época. Fui sentar com ele, fui sentar com o ministro de defesa, porque essa empresa tinha uma parte de defesa, sentar com o ministro da fazenda, não sei o que mais, e cheguei para eles todos para dizer o seguinte, o negócio é o seguinte, eu vou pôr esses 200 milhões aqui, essa fábrica vai se transformar numa fábrica que poderia estar em qualquer lugar do mundo, a nível de tecnologia, não vou esconder nenhuma tecnologia, não vou cortar nenhum canto. Agora, se tiver um momento em que eu tiver um problema por causa de corrupção, eu vou vir aqui falar com vocês. Se não for resolvido, eu fecho a fábrica e vou embora. Nunca tivemos problema. Nunca tivemos problema.
sabe? Quer dizer, então, a vida é séria, né? A vida não dá para ficar manobrando assim, né? Mensagem clara, objetivo, Claro. propósito. É. Né? Ajuda muito, simplifica. Putz, eu sou uma pessoa simples, então é mais fácil para mim. Conta pra gente alguns desafios que você teve nessa jornada, algumas coisas que não deram certo e você viraram assim aprendizados para você durante essa jornada como presidente da companhia no Brasil e depois presidente mundial. Olha, o Brasil me deu agilidade, né? Então, o brasileiro, por causa da situação econômica, política, etc., o brasileiro é um cara ágil, ele se vira rápido, etc. Eu cheguei nos Estados Unidos, não é bem a natureza deles, porque eles lá as coisas são mais calmas, etc. O cara tem tempo para planejar, etc. Então, essa mistura, de repente, no time, misturar os dois, ajudou. Quando você chega na Hungria, o fulano que estava trabalhando comigo naquele dia, a filha trabalhava na base russa um mês antes, que de repente virou uma base americana, né? A cabeça, o que é lucro, o que é resultado, etc., é complicada. Ajuda a clareza. Então, aprendi trabalhando com eles lá. Tem coisa que eu aprendi que não deu certo. Por exemplo, eu tinha um fulano que tomava conta da Europa, que era holandês. E o cara meio atrapalhado, não sei o quê, e eu fui lá visitar a fábrica. Eu passava 30% do tempo visitando a fábrica, porque uma coisa é falar uma mensagem lá em cima e outra coisa é ver no operário se chegou, né? E aí eu fui lá, tá, e eu estava no elevador com o cara chega e pergunta: o que você está fazendo, pô? Esse negócio não está andando. Aí o cara disse: eu não sei. Eu disse: então você não sabe, você pode procurar um outro lugar para ir trabalhar, porque aqui você não trabalha mais. Bom, me custou $1 milhão, porque uma briga para mandar embora um holandês que eu não sabia, e a secretária ficou 1 ano sem trabalhar porque estava estressada. Isso é pagando. Então você aprende às vezes a não tomar decisões, aprende a não tomar decisões assim Emocionais ou na barriga só. Né? Tem negócios que não deram certo. Tem negócios que não deram certo. E aí você tem que enfrentar um negócio, resolver. Não é... Agora, você não é um grande problema. Você mencionou aqui, Alan, Duane, você estava no board no Citi, né? Você participou também de várias outras empresas, né? Da IBM e tal, na crise de 2008. Né? Você pode contar um pouco a experiência disso e a visão do momento? Porque ali foi um dos grandes crashes, né, que a gente teve recente, né? Foi. Bom, deixa eu começar o negócio do Citi um pouquinho mais para trás. Ok. Depois dos 3 anos, minha mulher tinha manifestado a ideia que ela queria voltar para o Brasil. Ela tinha 2 filhos tinham ficado no Brasil, tinham voltado para o Brasil, e ela queria voltar. Então, tudo bem. O Citibank estava procurando alguém para tomar conta do Brady Bonds deles. Tinham $5 bilhões de Brady Bonds, e o John Reed me ofereceu a posição. Então, eu disse: tudo bem, vou aceitar, vou para o Brasil tomar conta dos investimentos dos Brady Bonds. Saindo da Alcoa. Saindo da Alcoa. Eu tinha cumprido os 3 anos, então tudo bem. Aí, um dos diretores do Citibank diretor da Alcoa também. E aí ele veio falar comigo e disse: não, você não pode sair de jeito nenhum, não tem mais ninguém lá, tarará. Tá bom, acabei ficando. Aí o John me convidou para o conselho. Logo depois que eu entrei, teve o merger do Citibank com o Traveler. E uma briga logo em seguida, 1 ano depois, entre o John Reed e o Sandy Weill, no qual não dava para os dois trabalharem junto. E o John veio para o conselho e disse: eu recomendo que vocês procurem alguém fora, eu não quero. E o Sandy Weill veio e disse assim: não, eu quero e vocês precisam de mim. Uma atitude diferente. Mas o Sandy era mais businessman. E o conselho acabou aceitando o Sandy como presidente. Eu votei contra. Eu fui falar com o Sandy e disse: olha,
Eu votei contra. Eu quero que você saiba, se isso te atrapalha, eu estou saindo. Não, ele disse, não, tudo bem, fica aí, não tem problema. Passou um tempo, eu era diretor do comitê de salários e etc. E o Sandy tinha chegado, 72 anos, 70 e poucos anos, tinha que sair. Ele não queria sair. Tive que eu comunicar para ele que não só ia sair, mas não ia levar os benefícios que ele queria. Avião, essas coisas todas. Você fazia parte do comitê de salário. Eu era presidente do comitê. Aí saiu ele, nomeamos um outro cara. Eu aí virei o diretor de referência. Teve o caso da crise financeira. Nós tínhamos chegado para ele em abril, disse, escuta, vocês estão fazendo esse tipo de negócio? Ele disse, não, nenhum. Não. Junho, vocês estão fazendo? Não. Agosto, bom. É capaz da gente perder uns 4, 5 bilhões de dólares em cima desse negócio. Eu disse, bom. Aí eu fui falar com o diretor financeiro. Chamei o diretor financeiro e disse, escuta, como é que é? Ele disse, não, 4, 5 bilhões de dólares, tá bom. Aí fui chamar o Bob Rubin, que era vice chairman, não sei o que. O Bob disse, olha, eu acho que se eles perderem, vão perder múltiplos de 4 ou 5. Vão perder 20. Aí eu fui no CEO e disse, olha, você disse nada. O outro disse 5 e o outro disse 20. Passa o fim de semana, segunda-feira de manhã, 9 horas da manhã, você me conta o que vai acontecer. Aí, segunda-feira, 9 horas da manhã, estava lá no escritório dele, ele me disse, olha, eu acho que nós vamos perder uns 20. Então eu disse, então você faz o seguinte, escreve a tua carta de resignation, sem data. Eu vou levar para o conselho, mas eu não vou te sustentar. Fui para o conselho, foi embora, vamos procurar um outro. Aí nesse meio começou uma crise política no governo, porque nessa altura de quem é a culpa? Sim. Né? Porque a gente tinha tido investigação do SEC, Tesouro, SEC. todo mundo, até agosto estava tudo bem, né? De repente, então eles começam, aí virou um assunto político, porque isso aqui é um assunto político em que você tem uma vantagem negocial que eu não tenho. Aí eu virei de novo presidente do comitê de compensation e ele virou o presidente do conselho. A parte da história é para contar o seguinte: você tem capacidades para certas coisas, o importante é reconhecer quando você não tem. Nesse caso, eu não tinha competência para negociar com o governo americano ali. Sim. Eu conversei com o Tim Geithner, etc., mas daí para cima não ia ser eu capaz. E isso nas empresas eu sempre fiz também. Na Alcoa, eu posso ser a pessoa que toma a última decisão, mas o técnico, o cara que tem a competência específica, é que vai levar o projeto, a decisão e vai ter a responsabilidade também. Eu assumo, mas eu acho importante saber o que você não sabe. Entender a sua limitação, a sua capacidade e identificar as pessoas à sua volta que conseguem entregar o que você não consegue naquele momento. Acho que essa é uma grande virtude do líder, né, Alan? Você enxergar, trazer esses negociadores, a estatura e step out, né? Deixar a pessoa assumir ali a negociação. Pois não, vamos lá. Você transmite com muita serenidade esse momento, mas eu imagino que tenha sido um momento muito tenso. Como é que você lidava com as emoções ou lida com as emoções nessas decisões? Olha, eu sou matemático, eu olho para essas coisas, eu faço tudo o que eu posso, eu faço análise no detalhe, eu consulto as pessoas que sabem melhor do que eu e no final vivo com a minha decisão. Não olho para trás. Eu tomei aquela decisão, eu fiz com tudo que tinha. Numa empresa, quando chega o problema para o presidente da companhia, é que, primeiro que já tem decisão por baixo que os caras não conseguiram chegar, mas eles sabem mais do que você.
Eles não conseguiram chegar. Então é um problema de emoção, é um problema de ego, é um problema de organização, né? São problemas humanos, a maioria. Quando é problema técnico, você tem os técnicos para discutir quais são as opções que tem na parte técnica. E aí essa é a função do presidente. Se ele soubesse tudo, ninguém sabe. Ninguém sabe tudo, né? E o importante é saber que você não sabe tudo. E não ficar com o teu ego atrapalhando a decisão, ainda que é pior. Eu aprendi uma coisa, desculpe, eu aprendi uma coisa com um tio que me disse o seguinte: Alan, se você é eleito para deputado nos Estados Unidos, estadual, é 2 anos. Ser deputado federal é 4. Senador é 6. Presidente é 4. Presidente de companhia pode ser por 5 minutos. Então não leva tanto a sério. Eu acho que é uma boa lição de... É uma corrida de revezamento. Você pega o bastão, vai correr, você vai passar para o próximo, né? Em bom estado, melhor do que estava. Fazendo a sua parte com responsabilidade, controlar o ego, porque ocupar posições de alta liderança mexe com a parte mais egocêntrica do ser humano. Isso. Ele pode ter a percepção de que ele é mais do que de fato ele é. Não, e em volta dele começa o pessoal que bate palma, né? Aí você tem que tomar cuidado com isso. Acha tudo maravilhoso. Duane, lembrando aqui um pouco, vem a pergunta mesmo, o Alan viveu momentos históricos, né? Quando a gente fala da Alcoa aqui, da transição, a importância que ela foi para a industrialização do país, acho que o nível de vivência que você teve político, né? Porque todos os políticos que querem estar ali, é um negócio de impacto, indo para o mundo também, né? E indo para os conselhos também. Você tem um impacto, essa história do Citia impactou, é um divisor de águas naquele momento da crise financeira de 2008, né? E você continua ainda hoje em alguns conselhos, como a gente conversou aqui um pouco, não no conselho de administração específico, mas um advisor internacional do Bank of America e da Chubb, né? Como é que está hoje? Eu queria, assim, qual é o mundo hoje que o Alan vê, né? Viu não pedir muito de 80 para cá, mas em linhas gerais, qual o mundo que você viu e o mundo que você vê hoje? E depois inserir aí o Brasil, nosso querido país. Olha, a vantagem que eu tenho para esses conselhos é que eu tive em todos esses países. E tive na IBM, quando tinha problemas tecnológicos da IBM, sucessão da IBM. Tive na Renault, quando tinha aquela briga entre a Nissan e a Renault, eu estava lá dentro. Tive na DuPont, quando ela ia ser comprada pela Dow. Então, eu tive uma exposição de experiências bastante interessantes, e nas quais eu tentei aprender muita coisa. Esse mundo da empresa grande, você vê, por exemplo, a Alcoa hoje foi uma empresa que foi dividida em 3 empresas. A GE já foi dividida em, sei lá, uma meia dúzia. O mundo está mudando. Está mudando dessas grandes empresas. Hoje, antigamente, a gente tinha investidores de longo prazo. Você tinha alguns investidores, tinham 5%, 10% da empresa, tinham uma visão de longo prazo da empresa, entendiam a empresa. Hoje você tem um bando de garotos de 30 anos de idade que vem lá e vem dizer para você como é que você devia operar a empresa. Não tem nenhuma fidelidade à empresa. Você compra através de fundo, você compra ações de fundo, você não tem nada da empresa, não sabe nada da empresa, quer saber se a empresa cresceu o resultado, cresceu o valor da ação, e é só. Perdeu muito disso. Eu acho que é um problema que vai criar um problema. Esse problema que a gente estava falando, do jeito de gerenciar, é o problema de quem não tem uma visão de longo prazo. Eu tenho que mostrar resultado amanhã. Isso eu não sei como é que vai ficar a longo prazo. Eu acho que não é bom. Se você, por exemplo, tem uma empresa e o dono da empresa está vazando água no telhado, o fulano tem 2 opções: chama uma empresa de telhado,
faz o investimento, vai retornar em 10 anos, porque eu não vou ter que fazer todo ano um conserto, ou eu tapo o buraco. O cara que está embaixo olha para isso e diz assim, esse cara está pensando só em curto prazo. O que ele vai pensar? A mensagem está dada. A mentalidade da empresa, do fulano. Ele vai pensar, bom, eu vou estar aqui por 20 anos, eu sou Alcoa, eu sou GE, ou ele vai pensar em, pô, eu estou aqui, mas esse cara, o presidente só está fazendo isso para faturar quando ele fizer um IPO, sei lá o quê, e eu, amanhã eles fecham a empresa e eu perdi emprego. Que tipo de mentalidade você está criando? Na comunidade, se eu estou lá, se eu sou a Amazon, eu estou lá na comunidade, porque montei um distribuidor, um centro de distribuição. Mudou o imposto, eu fecho, vou embora. O que a comunidade vai pensar? Né? No meu tempo, a gente operava dentro de uma comunidade com a autorização da comunidade. Você trazia para a comunidade renda, impostos, etc., mas também cultura. O fulano que trabalhava para você foi no exterior, foi em outro lugar, ele traz para dentro daquela comunidade uma visão diferente do mundo do que essa comunidade tinha antes, né? Isso acaba. Então, me preocupa muito o modelo de negócio que a gente está indo agora. Alan, olhando tentando trazer um outro recorte para esse mesmo assunto, falando do Brasil, né? A gente teve um processo de melhoramento das governanças, né? A governança nas empresas passou a fazer parte, muito mais parte do dia a dia da gestão da empresa e, de certa forma, ela tem esse papel de emular, eventualmente, decisões que são unilaterais ou interesses de curto prazo para olhar para as empresas num prazo maior. Eu acho que esse é um ponto que amadureceu. Isso. E um outro ponto que é as empresas são feitas de pessoas. E essa geração dos 20 aos 30 anos de idade, é uma geração que é menos patrimonialista, observa mais a questão da experiência, tem uma identificação com o propósito genuíno das coisas, diferente por exemplo, da minha geração, que era uma geração que tinha assim, não importa se você vai trabalhar num lugar que não é tão bom para você, mas você vai construir patrimônio, então segue lá porque faz parte da jornada. A nova geração já não vê o mundo mais dessa maneira. Você acredita que a soma dessas duas coisas pode tentar equilibrar um pouco os efeitos de visão de curto prazo? Eu acho que sim, apesar de que, vamos dizer, essa liberdade que você tem eu não trabalho com uma empresa desse jeito ou daquela, na realidade é para quem tem a opção de não pagar a conta, né? Ou de se contentar com uma conta bem inferior aos desejos dele, tá certo? Então, eu acho que é melhor você entrar dentro da empresa e trabalhar lá dentro para fazer essas mudanças, né? Por aí, mas eu acho que realmente a nova geração, para você tocar uma empresa hoje em dia, você tem de novo que oferecer a ela alguma coisa que ela acredite, né? As pessoas precisam disso. Antigamente você tinha religião que cobria esse problema. Se eu pertenço a alguma coisa, eu acredito em alguma coisa. Antigamente você pertencia ao Pinheiros, ao Paulistano, ou sei lá o quê, né? O clube isso, o clube aquilo, né? Ou o clube da raiva contra aqueles outros, né? É um tipo de clube. É um tipo de espírito de corpo, que aliás existe hoje na internet. Ele está oferecendo esse pertencimento no internet. Eu acho que as empresas têm que oferecer isso, têm que oferecer esse pertencimento e absorver esse desejo das pessoas de trabalhar num ambiente melhor, trabalhar para construir um mundo melhor. Mas ainda é um processo. É um processo, né? Um mundo cíclico com uma série de desafios aí financeiros, políticos. Quando se olha hoje o mundo, as lideranças mundiais, né? O estilo de lideranças mundiais que a gente está tendo, né? E Brasil, Alan? Olha, o Brasil tem duas coisas aqui. Uma economia tão instável que nem a nossa,
leva as pessoas a serem predatórias. Tá certo? Você não vai fazer um investimento de longo prazo se você não tem certeza, né? Você vai usar mão de obra mal paga e mal treinada porque você não sabe o amanhã, né? Então, o problema industrial do Brasil basicamente isso, né? Por que a indústria caiu de 20% para 8%, 9% hoje em dia do PIB? Porque não tinha certeza de fazer investimento de longo prazo, ainda mais para o mercado local, né? Você acorda todo dia. Todo dia eu lia no jornal alguma coisa no Brasil, quando era presidente aqui, e acabava indo para Brasília uma vez por semana. Eu fiquei 16 anos nos Estados Unidos. Eu fui para Washington 2 vezes. Uma foi para visitar, fazer turismo. Nunca precisei falar com ministro nenhum. Nenhum. Quando o ministro vinha para Nova York, aí tinha sempre alguém que queria dar um almoço, um jantar, não sei o quê, mas o cara ficava caçando todo mundo. Porque eu vou perder meu tempo para falar com o ministro? Né? Não precisa. Não precisa. Né? É esse que é a diferença. Então, até a voz, até você não quer falar, né? Porque você fala, qual a relação aqui do Estado com o empresário aqui, né? Você até evita isso, né? Aliás, é implicante. Até evita, né? E tem a segunda coisa, que aqui o Brasil precisa fazer uma revolução de verdade em educação. O Taylor, em 1820, quando começaram a dar os votos para o público em geral, que era voto só, selecionado, etc. Diz assim, tem que abrir educação para essa gente, senão nós vamos ser administrados por um bando de gente analfabeta. É o que está acontecendo aqui. É o que está acontecendo aqui. Né? Então, ele não vai se livrar disso enquanto não tiver uma educação de qualidade. E eu não sei como é que vai fazer, porque educação, se começar hoje, daqui a 20 anos você vê resultado. Sim. Qualidade, você vê, pegaram uma pessoa do Ceará, que parece bastante competente. Primeira coisa que ele faz, teve que parar durante 6 meses a mudança educacional que estava sendo feita para abrir para, como é que chama, período integral e com a técnica, também a formação técnica, parou por, imagina você parar 6 meses, o pessoal estava tudo andando, de repente para 6 meses, porque tem que consultar os professores, na realidade, que não querem nada. Professor público nacional no Brasil, eu trabalhei nessa área, estive no Secretaria da Educação aqui de São Paulo, com Dória, voluntário, trabalhei numa escola aqui em São Paulo, lá na Batata, quer dizer, não estou falando não sabendo. Falta 30% das aulas. O professor de matemática dá aula de português, o de geografia dá aula de história, porque o outro não veio. Sabe? E não acontece nada. Nada. Não pode mandar embora o cara. Quando fazem um curso, é só para ganhar um a mais, porque fez aquele curso ganha mais. Não tem nenhuma aplicação. Acho que espero que o nosso secretário atual aqui de São Paulo, até o Esse parece muito bom. O Feder, parece muito bom. Ele revolucionou lá no Paraná e está vindo aqui. Espero que ele consiga criar um bom impacto. Tem que ter coragem política dele e do governador. Sim. Espero que aqui dê certo. Mas eu acho que educação é a revolução necessária no Brasil. E isso leva tempo. Infelizmente, você tem que atirar na frente do que está acontecendo lá fora. Né? Porque não adianta você copiar a fotografia de ontem. Tem que pular a evolução tecnológica. Eu não sei como é que vai fazer isso. Quem não conseguiu fazer a revolução de 40 anos atrás. Você falou no começo esse problema da mudança de onde serão os centros de produção. Tem uma grande oportunidade no Brasil nesse momento. Porque, por definição, a gente tem uma cultura semelhante à Europa, Estados Unidos, a gente tem competências, etc. Agora, nós só temos para oferecer mão de obra adestrável. Adestrável é aquele cara que se dá para ele uma chave e aperta o parafuso o dia todo. Só isso, né? Aperta daquele jeito, isso é adestrável. Mão de obra treinável, a gente tem muito pouco. O que você vai fazer com o chat GPT? O que você vai fazer amanhã? Não tem. Tem muito pouca gente.
Esse é o grande desafio, paradoxo do Brasil, talvez, né, Alan? Quando você olha esses 40 anos aí que você impactou a vida empresarial, vai entrando agora, a gente está na era do AI, que acho que vai trazer mais disrupção, ainda mais produtividade, mais oportunidade. Eu tenho uma visão otimista do AI, não acho que pessimista, eu acho que ele vem igual o computador, a internet, ajudar a produtividade, ajudar a entregar mais valor, mais e mais, né? E o país é um país que tem energia, tem dimensão, tem mercado, tem... Né? Então, a gente estava conversando um pouquinho antes, né, Duane, do podcast aqui, de gravar, falando os filhos, né, nossos YPOers aqui, os filhos deles estão estudando fora ou aqui, né? Vão para fora, estudem e aplicam aqui o knowledge aqui no país, né? Era uma discussão que a gente estava tendo. A gente fala de macroeconomia, né? Na macroeconomia, o Brasil tem uma tendência de ficar um país de classe média, renda média, que é diferente de classe média, renda média e possivelmente deteriorando um pouco devido à velocidade com que o crescimento está acontecendo lá fora. Agora, na microeconomia, continua tendo oportunidades, né? Você vai continuar construindo prédio, o outro vai construir, sei lá, uma fabriquinha, uma fábrica, não sei o que mais, mas a gente tem que medir essas coisas pelo potencial que a gente não está indo atrás. Quer dizer, a nível pessoal, tem oportunidade, está ótimo, não precisa suicidar, nem sair do país, nem nada. Agora, a nível de potencial do país, que nós estamos deixando na mesa, outro dia eu estava numa conversa com o Armínio Fraga, ele disse, bom, o Brasil cresceu nos últimos 40 anos, 1% ao ano. Ele disse, e os outros todos cresceram 2%, 3%. Ele disse, não é um problema de você chegar e dizer assim, é 1 ou 2 ou 3. É o juros composto que isso representa. A diferença entre os Estados Unidos e o Brasil em 1820 eles tinham o mesmo PIB. Hoje eles têm 24 trilhões de dólares, nós temos 1,4. A diferença é 1% composto ao ano. Né? Então essa é a oportunidade perdida. Cada dia. Maravilhoso, Alan. Uma aula. Queria ouvir você falar um pouco dos primórdios do IPO aqui no Brasil. Você participou disso? E como era? Né? O que você viveu? Por que vocês tiveram essa ideia, essa oportunidade de trazer e movimentaram a agenda para isso acontecer? Olha, toda essa origem é o Paulo Vilares. Paulo Vilares, ele tinha essa curiosidade internacional, ele tinha virado presidente do Grupo Vilares, ele esteve no exterior e esteve numa reunião do IPO lá fora. Ele achou o máximo, veio para cá e disse, olha, eu estou formando esse grupo. Essa é uma ideia de participar. E a ideia era de, eventualmente, vir a participar lá fora. Quer dizer, aqui tinha um grupo pequeno. E aí começou. Foi muito interessante, porque juntou gente muito diferente. Acho que Nelson Bastos, o Fiuza, lá do Rio de Janeiro, o Paulo Gaia, o pessoal do Siroski, lá do gente bem diferente da Dado. Da Dado, o Paulo foi falar com o pai do Dado, porque o Dado, o Luiz Campelo, né, foi falar com o pai, que era presidente da companhia, e disse, escuta, dá um título de presidente para uma holding aí do grupo, para o Campelo, para ele poder entrar, entende? Então foi nessa base que a gente foi buscando gente para entrar. E teve gente que também queria entrar e a gente votou contra, né? Dava bola preta. Naquele tempo era importante essa cultura de estar todo mundo junto, de se conhecer, etc. Então aconteceu muita coisa divertida nesse grupo, mas a gente começou a aprender coisa. Era importante. Eu levava o pessoal para Brasília, a gente convidava o Fernando Henrique para vir fazer palestra. Então a gente tinha um grupo bom, com bom acesso político e econômico no Brasil e que dava para trocar muita experiência e aproveitar um do outro os sistemas. Gerdau entraram na época. Eu acho que foi interessante. Aprendemos muito e todo mundo tem os mesmos problemas. E de repente chegava um e disse, vou separar da minha mulher, ou
tive um caso, ou a empresa vou quebrar, né? Foi muito interessante. Eu, quando decidi ir para os Estados Unidos, ou não tinha decidido ainda, sentei com o meu grupo. Eu disse, olha, eu estou com essa oferta. Eu não sei o que eu faço, eu não estou muito convencido de que isso dá certo. Aí o grupo se juntou, eu chegaram e disse, não, Alan, você tem que ir, é uma oportunidade, você construiu esse negócio aqui, vai lá buscar. Né? Foi uma decisão que eu tomei no grupo, que até o mesmo grupo até hoje. Quantos anos de fórum? Nesse fórum? Nesse fórum desde 1990, negócio assim. E vamos ter um almoço a semana que vem. A gente já não faz aquela estrutura de fórum, né? Mas tem um Arthur Vicentim, né? Essa turma. Fábio Oriemo. Vocês conhecem essa turma. E suas filhas participaram. Eu separei e fui para os Estados Unidos. Eu separei, elas tinham 10 anos de idade. Então não deu para elas pegarem muito esse negócio. Mas até os 10 anos a gente teve family meeting como é que chama? No Jatiuca, lá em... Sim, agora já. Tivemos no interior. Participaram de tudo na época. Que era tudo novidade, né? Porque era começo do IPO. Cada vez ele estava inventando uma coisinha nova. Sim. Mas... E aí vocês já tinham a estrutura IPO copiada internacional, e o que era hoje? O fórum, os officers, os learners, o fórum family. veio depois. Mas era mais simples. E a relação lá fora me parece que hoje está muito mais forte. Lá, na época a gente tinha um fulano, o Joel Korn, que decidiu que queria fazer uma ponte para lá, então começou a participar lá fora, não sei o quê. Mas foi mais uma decisão dele de fazer política de IPO. Aqui dentro a gente se sentia assim diferente. Aqui é nosso negócio aqui, ninguém dá ordem aqui. Juntavam não o IPO com o WPO. Isso sempre fiz, por tudo igual. Né? Não seguia muito a linha. Aí queriam que aumentasse o número de gente, a gente não queria aumentar. Mas eu acho que está certo agora. É um benefício tão grande. O problema é quando você chega nesses números, é difícil você conhecer as pessoas. Né? Disseminar a cultura e manter a cultura. Eu acho que esse é um grande desafio. E esse passo que a gente deu agora com esse programa aqui é um novo passo importante, porque você coloca a marca da organização para fora e você de verdade transmite isso para a sociedade que não tem inicialmente muito conhecimento sobre o que a organização faz. Então, você precisa explicar esse contorno todo. E a gente está vivendo isso agora. A gente agora também tem um portal de notícias chamado Líderes Extraordinários, que é uma parceria do IPO com a Exame, onde nós temos 35 IPOs escrevendo nesse portal sobre os assuntos que eles têm domínio. Então, na área de liderança, na área de governança, e tem sido também uma forma de mostrar para a sociedade o que a gente faz aqui. E tem um direcionamento do IPO Internacional para que a gente seja mais conectado como organização com a sociedade, para a gente levar mais coisas para a sociedade. E tem sido... Vocês têm negócio também na hora da fundação, né, de filantropia. Tem uma das verticais sobre filantropia, ESG e filantropia. Então, essa é uma vertical de pessoas que têm um conhecimento profundo nessa área, praticam e têm isso nos seus negócios, na vida pessoal. E nada melhor do que essas pessoas que vivem essa realidade trazerem suas experiências para cá. Então, a gente está vivendo esse momento, é novo, e eu acho que, como membro, me dá mais satisfação, me dá mais senso de pertencimento quando eu tenho a oportunidade de estar aqui batendo um papo desse com você, te ouvindo sobre a tua história e compartilhando isso com centenas de pessoas. Então, acho que nosso alcance fica maior também. Oferecer esse conceito, esse pertencimento, que não é porque é de duas mãos, né? Porque o pessoal tem que levar valor e tem que trazer valor. Eu acho muito importante. Nesse mundo de hoje, é uma das coisas mais importantes que a gente pode trazer para as pessoas. Você não leva ninguém para lugar nenhum sem isso.
E, como dizia um outro, o lugar mais difícil de se plantar alguma coisa é na cabeça das pessoas. Então, plantar uma ideia nova na cabeça de uma pessoa é das coisas. É a área mais árida que tem, é o cérebro humano. Ótimo. Maravilhoso. Anota aí. Tá anotado. Aí, Duane. Falando em filantropia, Alan, você também tem alguma atuação assim, né? Você quer falar um pouquinho pra gente? Bom, eu sempre trabalhei nisso. A Alcoa tinha uma fundação própria com endowment, em que a gente doava dinheiro, na realidade doava dinheiro em apoio a certas causas, sempre procurando um líder mais do que a causa, né? O líder que fizesse acontecer, que tivesse credibilidade e que vivesse a causa. Então isso eu fiz durante muito tempo. Eu fui conselheiro do Ford Foundation também, que a gente doava $1 bilhão por ano. Fui também conselheiro vice chairman para a América Latina da Nature Conservancy, também essa é uma outra área. E quando eu aposentei da Alcoa, tinha uma regra na Alcoa que é o seguinte: o chairman, o CEO, quando aposenta, a companhia doa uma certa quantidade de dinheiro para uma universidade americana para fazer um curso com o nome do presidente. E a minha opção era fazer um curso na Harvard com o meu nome. E aí eu fui falar com o conselho e disse: olha, o negócio é o seguinte, Harvard não precisa de um curso com o meu nome. E eu não preciso de nada com o meu nome. Então, vocês vão fazer o seguinte: eu vou fazer uma fundação, vocês vão dar esse dinheiro na minha fundação, eu vou match esse valor e vou ter a minha fundação. E essa minha fundação está operando muito bem, não chama Belda, chama Tayamá. Tayamá é um passarinho que taia o mar. Ele passa com um biquinho assim, só superfície. E a gente trabalha basicamente a área de educação e de preservação ambiental. Eu trabalho, tem mais algumas outras fontes. Eu recebo dinheiro, por exemplo, trabalho nos conselhos, eu recebo em dinheiro para doação. Então, a gente trabalha meio ambiente, trabalho no proteger uma área no Rio Taquari, no Pantanal. Eu tive fazenda durante muito tempo no Pantanal. No Pantanal, eu gosto muito daquela área. Então, a gente protege uma área do Pantanal que chama Rio Taquari e um monte de trabalhos em volta disso. E tem o Onça Safari, que também trabalha com aquele proteção de onça. Onça Safari de um IPO também. Isso, o Mário Haberfeld. Haberfeld, exato. O pai dele também era. Isso, ele está lá, IPO. né? Então trabalho lá nessa área de meio ambiente. Em Paraty, onde eu tenho uma casa, a gente trabalha tênis, tudo contraturno. Tênis, o cara vai jogar tênis, aprende a jogar tênis, mas tem um contraturno educacional. Ele joga 2 horas, depois tem 1 hora de ou português, ou matemática, ou inglês, ou computês. Né? Tem essas 4 coisas. Dança, mesma coisa. Sinfônica, mesma coisa. Agora estamos criando uma escola do mar, que é o cara aprende a velejar, ele depois vai aprender mecânica, depois vai aprender a ser marinheiro, depois vai aprender a ser capitão. Então, tentando criar. Fizemos uma agora que eu estou indo para Paraty, porque vai ser a primeira turma que se forma, o Jovem Aprendiz. É a primeira vez que eles vão ter o Jovem Aprendiz lá. Então, os caras estão saindo já empregados. Então, eu trabalho isso, né? Só para gente que está afim de ralar. Eu não faço caridade, eu não tenho eu não tenho sorriso beatificado, né? Daqueles que bonzinho que eu sou, né? Olha que legal que eu sou, né? Não, é só para gente que vem, está afim de... Então, nós já temos estudante de tênis que está estudando nos Estados Unidos com bolsa de estudo, tem 3 ou 4 já saindo de Paraty para lá. Fantástico. Temos dançarinos indo lá, sinfônica indo lá.
Então, é isso. Eu trabalho com gente que está a fim de se virar. Doni, deixa eu fazer mais um gancho aqui. Eu sei que a gente está no nosso time. Ele falou de o time tênis, você né? deve ter estourado. Você não sabe que esse episódio hoje não tem tempo para acabar. Ah, não tem? Os então outros tá todos bom, têm. então tá liberado. Esse tá liberado. Então, ótimo. Vai fundo. Ele falou aqui um pouco de tênis, né? E o Alan nasceu em 42, ele falou, né? Na meio da 43, guerra, né? 43. 3, né? 3. Então ele está fazendo 80 anos aqui, mas ele é um jovem de 60. E conta aqui o segredo, Alan, para nós. Com essa fisionomia de Sean Connery. Que você... Obrigado. Putz, obrigado. É cabelo só do Sean Connery. Não, Bom, eu sempre fiz esporte. Sempre fiz esporte. E mais ou menos desde os 60 eu faço bastante esporte. Eu tenho 2 joelhos artificiais, tenho um braço com 3 parafusos. Como é que foi essa fez história de rotor da coronática, eu tenho 4 stents, né? Então não fui sempre bonzinho. Né? Mas eu faço, todo dia eu tenho 1 hora, ou fisioterapia 3 vezes por semana, ou pilates 2 vezes por semana, e jogo tênis 2 a 3 vezes por semana. Ótimo. 7 horas da manhã, 8. Ainda não acostumei com essa ideia de jogar às 10 horas da manhã, mas vou chegar lá. Um dia quando ficar um pouquinho mais velho. Sua rotina continua, acorda cedo, 5h30, 6, 7 está na quadra. Eu gosto disso. Ganho o dia. Mas eu acho que não tem outra coisa. Quer dizer, tem que fazer, tem que mexer o corpo, né? A origem espanhola e portuguesa, a alimentação é ibérica, mediterrânea ou não? Eu sou bem... Não, variado. Eu sou bem eclético. Eu não tenho esse negócio... Na conversa que a gente teve sobre trabalho, é a mesma coisa. Eu não tenho dogmas e liturgia e como é que chama, e essas coisas todas, e tem uma definição que funciona, tem só assim. Não tem assim. O mundo não é assim. O mundo é a gente... indo ver como é que está acontecendo. Agora tem que ter norte, tem que ter saber como chega, né? O resto vem. Alan, como é que é a espiritualidade na sua vida? Olha, isso é engraçado. Eu teve uma época na vida que eu pensei em ser padre, estudar na escola de padres, Santa Cruz, no Canadá. Era missa todo dia, teve um momento assim de espiritualidade. Eu basicamente perdi isso quando meu pai morreu. Eu pus muito em dúvida. Não tem razão nenhuma, porque acidente acontece, não sei o quê, mas para mim foi um embate que Deus tinha sido injusto comigo. Eu perdi um pouquinho disso. Eu acredito que existe algo a mais. Acredito que as relações humanas se pautam por esse algo a mais, por se acreditar em algo a mais, mas eu não acredito em liturgia. Ou seja, esse negócio que você tem que ir na igreja e fazer o confessionário, ou bater a caminho da cruz e não sei o que mais, eu perdi isso. Não batizei minhas filhas. Achei que elas, quando quiserem acreditarem, elas vão tomar essa decisão. Não acredito quando eu vou em algum funeral, alguma coisa que eu vejo fulano que nunca foi na igreja, que eu sei está lá na igreja, o padre fazendo discurso. Eu não quero isso. Não acho que não é coerente com você, com nada. Então é isso. Eu acredito muito em olhar todo dia no espelho, 1 minuto, e dizer, eu sou isto, é que eu quero ser. E eu estou entregando o máximo que eu posso entregar dentro do que eu quero ser. Acho que... E o que o espelho tem dito para você? Hã? E o que o espelho tem dito para você? Eu, por enquanto, estou coerente. Mas é importante. Esse 1 minuto por dia, se dizer, eu fiz o que eu tinha que fazer e era assim que eu queria fazer, é importante. É uma boa história. Né? Fantástico. E aí, Portuga, o que você me diz? Eu pensei que era espanhol. Português e espanhol. O pai português, mas espanhol. É que o lado português ressalta mais. É que nem minha mãe, eu digo, tem aquela carga genética que de vez em quando ataca. Eu falo que tem uma vaga lembrança na minha memória, né? Então já o lado vai se acentuando um pouquinho, né? É fantástico. Acho que o Alan aqui a gente pode
horas e horas, né? As experiências, falar das experiências de board dele, as experiências de vida, vem aqui muita criatividade aqui, pensamentos, né? Ele criando em 1979, 78, fábrica no Maranhão, como se fosse ali, né? Imagina, Maranhão em 40 anos o equivalente a falar assim, eu escalei o Everest, eu peguei uma mochila, peguei um boné, peguei uma lanterna e subi. Exatamente, né? Como se fosse simples assim, né? Algo simples, né? É fantástico, acho que a gente já fica aqui um convite para a versão 2.0, né? Foi difícil trazê-lo aqui, viu, Doni? Mérito seu. Mas acho que agora está aberta a chance de a gente trazer mais vezes ele aqui, né? E é um registro importante para a organização, né? Ter uma pessoa que tem uma experiência executiva, né? Sabe que a organização ela é composta de sucessores, empreendedores e executivos. E os executivos trazem para a organização uma estrutura de organização e de gestão e empresta esse conhecimento para os empreendedores que não viveram essa oportunidade de tocar orçamentos muito grandes, em culturas muito diferentes, com empresas adquiridas. E esse conhecimento ele é muito... Isso é bom ponto. Muito rico. Porque, às vezes, o empreendedor precisa desse passo, né? desse direcionamento para entender que uma coisa que o IPO faz muito com a gente, que é mostrar que a gente pode mais. Quando a gente sai das nossas reuniões, a gente fala, eu acho que dá para ir mais longe. E eu tenho certeza que o teu depoimento aqui vai ajudar as pessoas a irem mais longe e impactarem mais pessoas ainda. Então, é um orgulho para a gente ter uma pessoa atuante, falando da organização há 40 anos e compartilhando conosco aqui o seu tempo e toda a sua experiência. Eu quero te agradecer por isso. Eu espero que adicione alguma coisa, porque é sério, né? Tem jeito de falar melhor, tem jeito de falar mais complicado, eu tendo não fazer isso. Mas... Não, fantástico, é uma humildade, né, em pessoa, um poço de sabedoria e vou te adicionar aqui, o Alan CEO e um grande empreendedor, né, porque o que ele fez como CEO, ele empreendeu, né, o primeiro brasileiro multinacional a alçar presidências de corporações enormes, é um empreendedorismo e quando ele ressalta ali a decisão financeira da fábrica, ele um turning point ali, né, de decisões, né? De 13 bi de dólar de faturamento para 35 bi de dólar. Fantástico. É isso. Vamos lá. Bom, então, temos aqui um presente que a gente compra para os nossos convidados. Eu acho que chama Coragem de Não Agradar. Eu tenho a impressão de que você já tem a coragem de não agradar. Já vem com você isso. Mas ele é um livro, ele é um diálogo entre o mestre e o jovem. E lendo esse livro, ora eu me coloquei na posição do jovem e ora eu fiquei pensando nos meus filhos e me coloquei na posição do mestre. Então ele traz esse jogo de comportamento. Quem escreveu? São dois japoneses, né? Ishiro Kishimi e Fumitaki Koga. Um filósofo e um psicólogo. E o que é curioso desse livro, me chamou a atenção, é que no Kindle da Amazon, ele tem 1.500 frases marcadas para você ler depois. Aquelas frases que te chamam a atenção. Que você marca. Então, esse livro tem 1.500 frases marcadas e eu estou na metade dele. E eu já marquei também várias. Eu achei aquelas coisas que a gente ouve e a gente sempre sabe que existe, né? Mas a gente nunca para falar, opa, deixa eu guardar isso aqui. Os nuggets que a gente leva para casa. Exato. Igual essa que você falou aqui, né? O lugar mais difícil de se plantar alguma coisa é na cabeça das pessoas, tá escrito aqui. Então é um presente nosso para você, por ter compartilhado conosco toda a sua experiência. Tá aqui. Eu vou te dar uma outra frase. Chama Lei da Obliquidade. A gente não consegue as coisas indo direto a ela. Você fica famoso porque você fez algo que te tornou famoso. Você ficou rico, não porque você queria ficar rico, você ficou rico porque você fez alguma coisa, né? Então, muitas vezes, você vai às coisas indo de outro jeito. Por exemplo, na Alcoa a gente fazia segurança. O que é segurança? Claro que a gente quer que as pessoas não se machuquem, mas todo dia de manhã, assim, quando começa o turno, você senta com a turma e diz assim, escuta, nós vamos fazer uma manutenção, você tem que tomar cuidado ali, porque quando chegar na fábrica, não sei o que mais, e aí sai todas as outras
coisas que tem na fábrica. Agora, para não machucar a pessoa, eu tenho que fazer manutenção preventiva, que é para não ter acidente, porque acidente acontece quando você quebra uma máquina, né? Então, vamos fazer preventiva. E quem vai fazer preventiva começa a fazer preditiva. E aí faz TQM, né? Então, sabe, a obliquidade de conseguir as coisas, parte da ciência é você criar um objetivo que engaje as pessoas e que obtenha os resultados que você no final acha importante. Então, tá registrado. Tem mais uma que você colocou aqui, que é: o crescimento perdoa muita coisa e ajuda na cultura. Isso, é verdade. Porque está se crescendo, nem tudo de bom está acontecendo, mas o crescimento... É o que está acontecendo agora com todo esse setor de internet, né? Quer dizer, os caras crescerem, enquanto está crescendo, traz gente, tem um problema, põe uma pessoa aqui, resolve isso. Aí quando dá uma paradinha, você olha para trás e diz, puta, mas o cara ainda está aqui, eu contratei, o problema já foi embora e o cara ainda está. E aí você começa, né? Enquanto tinha crescimento, perdoava todo esse overhead. Agora, vive a realidade. Isso aí. Vamos continuar aqui, Portugal? Vamos terminar, não. Vamos. Obrigado, Alan. Obrigado, hein? Obrigado, Alan. Grande prazer. Não deixe de escutar os outros episódios do YPOcast, disponível em todas as plataformas de streaming.